Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso canal, né, o Observador, e eu acabei de abrir aqui a Revista Oeste, né? Eu não pago a Revista Oeste, tá, pessoal? Tem até que pagar, mas tem que rolar uma graninha, né? Porque a gente tem que pagar o Estadovski, a Folha de São Paulo, Revista Oeste e aquela Gazeta do Povo. Se for pagando tudo, caramba, daqui a pouco você tá com uma conta desse tamanho, né? Mas, gente, aí tá a Vaza Toga 3, tá? Que são aquelas conversas, diálogos cabulosos, né? Entre o senhor Alexandre de Moraes e o seu gabinete do amor, aquele gabinete do WhatsApp, com os juízes, inclusive aquela juíza japonesa, como é que ela chama mesmo? É o Ayrton Vieira e aquela juíza japonesa, que eu esqueci o nome dela aqui, Kiko, o nome dela é Kiko alguma coisa, né? Que estavam arrolando pessoas do 8 de janeiro e outras pessoas de antes do 8 de janeiro, desde 2019, quando foi aberto o inquérito das fake news, depois de 2020 o inquérito das milícias digitais. E seja criativo para derrubar a revista tal, seja criativo para prender fulano de tal, aquele seja criativo que a gente já sabe, né? E o Eduardo Talhaferro, que é esse whistleblower agora, esse garganta profunda, digamos assim, né? Tá vazando tudo. Agora todo mundo já sabe quem é o vazador. E a Vaza Toga 3 acabou caindo aqui na Revista Oeste, porque me parece, segundo eu estava vendo aqui, inclusive o Eduardo Talhaferro falando no X, que ele tentou entregar esse material das conversas do Alexandre de Moraes com ele, Eduardo Talhaferro, dentro daqueles grupos de WhatsApp, que eram grupos chamados Audiência de Custódia 1, Audiência de Custódia 2, Audiência de Custódia 3, todos são do Gabinete do Amor do Alexandre de Moraes. Para tentar buscar coisas desde 2018, 2017, contra o STF, contra o Lula, contra o PT, contra as eleições, contra as maquininhas mágicas da eleição, contra o TSE, contra... E se não achar nada, se o cara estiver vestindo amarelo e verde amarelo, ele toma uma chancela positiva e vai ser inquirido e será processado. Se ele tiver com uma bandeira do Brasil, né, se ele tiver, qualquer coisa desse tipo. Então, ele tentou entregar para a CNN e parece que a CNN não entregou. Segundo o Eduardo Talhaferro mesmo falou, a CNN estava empurrando ele com a barriga. Por que motivo a gente não sabe. Podem ser dois motivos, né? O primeiro deles é que o julgamento do Bolsonaro começa amanhã, dia 2. Então as duas primeiras audiências desse julgamento serão 2 e 3, terça e quarta, amanhã e depois, né? Hoje é 1º de setembro. E pode ser também que, em conjunto com a Big Media, TV Globo e outras, né? A CNN esteja também nessa súcia do jornalismo da América Latina, né? Para tentar restabelecer o bom nome do STF e enterrar de uma vez por todas o Bolsonaro e a direita no Brasil, coisa que não vai acontecer. Mas de qualquer jeito a Vaza Toga agora tá com tudo, tá? Essa terceira leva de conversas, né, gente? Tá dizendo que era o seguinte: Alexandre de Moraes, ele ficava no Twitter, no X, na rede social, quando estava em casa, sei lá, ou alguém que ele tenha contratado no escritório da mulher dele, né, para ficar investigando as pessoas. O Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Oswaldo Eustáquio, Ludmila Lins Grilo, todo mundo que é desafeto do cara. Especialmente o Alan dos Santos. Ele tem um problema com o Alan dos Santos. Não sei se ele tem tesão no cara, mas tem problema. Aí, gente, o que ele fazia? Ele, a partir daí, ele instruía o Ayrton Vieira, que era o juiz logo abaixo dele, que inclusive depois foi pego na Vaza Toga reclamando do Alexandre de Moraes. Pô, esse cara é maluco, interfere muito, fica fazendo coisa que não é para fazer e tal. Aí, por meio do STF, esse juiz, o Vieira, Ayrton Vieira, ele repassava os pedidos sem ofício, sem decisão, sem nada, para o Eduardo Talhaferro, que era o cara da informática. E ele aqui ia caçar as coisas, recebia os pedidos da equipe que monitorava rede social, grupos, o tal do AED, né? Assessoria de Enfrentamento à Desinformação Eletrônica, os cambal lá que o TSE criou junto com o STF para caçar o que pessoas comuns como eu, por exemplo, como você, por exemplo, estão dizendo na rede social. E se você estiver dizendo alguma coisa que eles não gostem, eles mandam a polícia na sua casa às 6 horas da manhã. Como dizia o professor Olavo de Carvalho, gente,
Você não pode discordar de nada, você não pode ser crítico de nada que seja contra o Estado ou contra a esquerda, senão eles mandam a polícia atrás de você. É assim que está agindo hoje o Estado brasileiro. Então não há democracia nenhuma, não há liberdade nenhuma, liberdade nada. Se você se meter com política, você vai se fuder, porque eles vão mandar a polícia atrás de você. E vão começar a te processar, aí cancelam suas chaves Pix, aí você não pode fazer mais nada, cancelam o CNPJ, você não pode emitir nota. Foi o que aconteceu com o Luciano Hang, lembram, gente? Lá em 2020, durante a pandemia, ou antes até, né? Eles tinham aquele grupo de WhatsApp de empresários, vários empresários, inclusive o cara da Smart Fit, né? O dono da Smart Fit da academia, o Luciano Hang e outros empresários que ficavam falando sobre política. Eles tiveram acesso àquelas conversas porque alguém vazou, né? Tinha alguém ali dentro, um X9 do grupo deles vazando para polícia, para o STF, sei lá para onde. E ali o Luciano Hang falou, pô, ou eu saio desse negócio agora, tiro o pé, ou então eu vou abrir falência, esses caras vão me ferrar. E o Estado tem esse poder, né, gente? Ele tem esse poder. Ele vai te minando, ele manda a prefeitura atrás de você, ele manda depois o governo do Estado atrás de você, depois manda a polícia, a Receita Estadual, a Receita Municipal, a Receita Federal, e começam a buscar dívidas que você tem, começam a cobrar, apertam os bancos, e daqui a pouco você está sufocado. Luciano Hang tirou o pé completamente, repararam? Ele sumiu, depois que ele foi apreendido aquela vez lá atrás, depois desse vazamento do grupo do WhatsApp dos empresários, ele saiu, parou completamente. Agora, a gente está vendo, o Luciano é da direita, digamos, né? O velho da van. Agora, quem saiu também, está morrendo de medo no cagaço, foi o Felipe Feto. Felipe Feto agora está apagando todas as postagens para trás em que ele fala do Trump, porque ele tem mega negócio nos Estados Unidos. Felipe Neto é rico, né? É rico. Não é milionário, mas é rico. Assim, quem tem milhão é milionário. Você tem 1 milhão, então você é milionário. Então ele é um milionário brasileiro que tem muitos negócios na Europa e nos Estados Unidos. Ele está se cagando de medo da Lei Magnitsky, né? De perder o visto, pelo menos. Então ele saiu apagando tudo para trás. Gente, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Guilherme Fiuza, gente. Lembra? A Jovem Pan. Né? Tudo isso é imbróglio dessa turma do Alexandre de Moraes, dentro desse gabinete dele, tá aqui, o WhatsApp tá aqui, ó. Então, saía do gabinete do Alexandre de Moraes aqui, alguma denúncia, passava pro Ayrton Vieira, que tá aqui, esse cara aqui, ó, que é juiz lá do STF também, assessor do Moraes, aí batia na mão do Eduardo Talhaferro, isso tudo é vaza-toga, tá na Revista Oeste, tá de graça, tá, gente? Tá de graça, só ler. É só pegar e ler. E dali ele ia buscar o que tinha daquela pessoa para eu poder processá-la. Os relatórios eram enviados, então, para um inquérito das fake news, tá vendo? Aquele lá de 2019, o inquérito do fim do mundo, que está aberto, qualquer um pode entrar lá. E eles saem metendo medidas cautelares, assim como fazia a ditadura militar nos anos 70. Especialmente ali nos anos de chumbo do Emílio Garrastazu Médici. Dali foi criado o DOPS e aquela polícia secreta do Exército, etc. A mesma coisa, não mudou nada. Medida cautelar, te prende, você vai... É tornozeleira, você não pode sair de casa, passaporte tira, bloqueia a conta bancária, para sufocar a pessoa. No final das contas, o cara tem que fazer o quê? Fecha tudo e vai embora, como fez o Alan dos Santos. O cara é jornalista, gente. É jornalista. O cara montou um canal que estava dando muito certo, o Terça Livre, e, poxa, se ele é crítico do governo, se ele é crítico do STF, pô, que se dane, é jornalista, não é? Não existe liberdade de imprensa? Hã? Existe, né? Então o cara fez o quê? Começou a sufocar o Terça Livre. Tentaram fazer a mesma coisa com o Brasil Paralelo, inclusive agora, com um documentário sendo censurado agora, esse ano, 2025. Como é que pode, cara? Você é um canal de jornalismo, de geopolítica, você cria um documentário e a Suprema Corte manda suprimir o documentário, manda suspender, ninguém pode ver. Como assim? A Hitler fazia a mesma coisa com os livros durante a Segunda Guerra Mundial, antes, né, da Segunda Guerra Mundial, queimando livros, porque você não pode ler esse livro. Olha o estado de coisas que a gente está vivendo. É bizarro, né? Aí de volta, depois que passava pelo Talhaferro, né, que ia para o inquérito das fake news, Moraes recebia os relatórios e usava para dar decisões, para embasar as decisões. Agora embasado em quê? Que o cara estava usando verde e amarelo. O cara falou mal do Lula, que ele odeia o Lula, que ele tem vontade de vomitar quando ele vê o Lula. Gente, aí tá aqui, ó. Eduardo Talhaferro falando, a Revista Oeste, as publicações são todas jornalísticas, não estão falando nada. O que vamos colocar aqui? Aí o Ayrton Vieira, seja criativo, use a sua criatividade. Rindo.
Cara, é bizarro, tá aqui, ó. Aqui, esse aqui é um WhatsApp, ó. Aí o Ayrton Vieira, pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida. E o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. Tá vendo? Se o cara estiver falando alguma coisa mais ácida, lá na Revista Oeste, que é essa aqui que está publicando agora a Lava Toga, né? E Eduardo Talaferro respondeu ao Ayrton Vieira, juiz do gabinete do Alexandre de Moraes, né? Vou dar um jeito aqui, peraí que eu vou dar um jeito. Cara, é bizarro. Aí aqui, Marcos Antônio Vargas. Para conhecimento, Eduardo Talaferro. Vixe, Eduardo Talaferro, nenhum comentário de mensagem para exibir. Novo perfil do Alan dos Santos no Twitter. Então eles ficavam caçando se o Alan dos Santos tinha montado um perfil novo. Aqui, ó, Alan dos Santos, cheque. Farc e Foro de São Paulo reino no Brasil. Vídeo do Alan dos Santos, no jornalista, lá nos Estados Unidos. Tá vendo? E eles ficavam monitorando redes sociais do cara para poder embasar alguma decisão para poder prender o cara, eliminar o cara, obliterar o cara. Gente, é bizarro. Como é que um juiz na Suprema Corte pode estar fazendo uma coisa dessa? Alimentando um inquérito dentro da Suprema Corte, mandando para a PGR, mandando para a AGU, mandando... Gente, é bizarro, bizarro. E a imprensa não está falando nada da Vaza Toga 3. Era para sair na CNN, mas a CNN ficou empurrando o Talaferro com a barriga e ele entregou para a Revista Oeste. Tá aí. Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que não vai acontecer porra nenhuma, porque amanhã começa o julgamento do Bolsonaro. Então, eles estão abafando a Vaza Toga. Essas conversas, digamos, particulares, conversas de gabinete do Alexandre de Moraes com seus assessores, dando um jeito de pegar somente pessoas da direita, conservadores, católicos, evangélicos, liberais, anarcocapitalistas, libertários, assim. Gente que não gosta do PT, gente que não gosta do Lula, gente que não gosta do Alexandre de Moraes, que não gosta do STF, decisões tomadas de forma esdrúxulas. Então, pega esse pessoal e cadeia, prende. 6 da manhã, polícia na casa do cara. Gente, Guilherme Fiuza. Eu sou fã do Fiuza, ele tem um texto maravilhoso, eu amo o texto do Fiuza, né? Mas o que fizeram com o Guilherme Fiuza, o que fizeram com a Jovem Pan, gente, pelo amor de Deus, eles quase acabaram com a Jovem Pan. Perdeu a credibilidade da Jovem Pan por conta desse aparato jurídico-policial, como dizia o professor Olavo de Carvalho. É o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Estamos à beira do abismo. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.